Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Viver em Portugal é Mara, que criamos para divulgar para as pessoas que gostam de viajar as belezas de Portugal e dar informações interessantes sobre o país. Meu nome é Laércio e estou postando este vídeo em Vila Nova de Gaia, no Porto, onde vivemos há vários anos. Veja o vídeo até o final, porque nele vamos falar sobre os barcos rabelos do Douro. Ajude o nosso canal a crescer, se inscrevendo nele e deixando o seu gostei, para o YouTube saber que o conteúdo é bom. Veja os outros vídeos, comente e compartilhe com seus amigos, para aumentar o número de inscritos. Muito obrigado. Quem passa pelas margens do Rio Douro, Porto ou Vila Nova de Gaia, certamente não ficará alheio aos pequenos barcos de madeira que aí se encontram. Os famosos barcos rabelos apelam à tradição, à antiguidade, à bravura e coragem do povo português. Antes da criação das estradas e dos caminhos de ferro, as longínquas e remotas quintas do vinho do Porto eram apenas acessíveis através do rio. Era lá que se fazia o delicioso vinho do Porto, o ouro de Portugal, durante muito tempo. Não podia ficar aqui esquecido. Tinha que ser apreciado pelo mundo. E assim, os barcos rabelos tiveram um papel preponderante na dignificação desse delicioso vinho português. A origem dessas embarcações encontra-se diluída no tempo. Conhecem-se relatos que o situam no Rio Douro em época tão longínqua quanto o século XIII, mas só em 1792 é que a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro publicou os alvarás relacionados com a embarcação, determinando os seus limites de carga e as horas de navegação. Nessa época, o Rio Douro fervilhava de fúria. Com cólera e raiva inigualáveis, só descansava quando chegava ao mar. Até as barragens começarem a ser construídas na década de 70, este rio traiçoeiro tinha uma corrente rápida e turbulenta. Foram essas mesmas águas que os barcos rabelos romperam. Foram essas mesmas águas que corajosos marinheiros portugueses atravessaram. Se, para descer o rio, todas as correntes e santos ajudavam, para o subir, tinha de se contar com a força dos animais e dos homens, que a partir da margem puxavam com a ajuda de cordas. O barco rabelo é considerado uma obra-prima para aquele tempo, e algumas de suas principais características estão ligadas com o seu desenho e o nome dado para cada embarcação. Sendo um barco feito para manobrar em rio de montanha e desenhado para conseguir sobreviver às correntes rápidas do Rio Douro, o barco rabelo não apresenta quilha, mas um fundo chato construído com tábuas sobrepostas. Estas características aproximam-no mais da tradição náutica do norte da Europa do que com a zona do Mediterrâneo. Com um comprimento entre 19 a 23 metros, podia transportar entre 40 a 100 pipas de vinho do Porto e uma tripulação até 12 homens. Para sua construção, não existiam estaleiros fixos. As embarcações eram montadas em praias próximas de quem encomendava a obra. Havia viagens incrivelmente calmas, mas quando o barco era apanhado pela corrente enfurecida, nada mais havia a fazer do que confiar no destino e deixar-se levar. Apesar de serem homens fortes e habilitados a navegar, muitas vidas foram perdidas neste rio, incluindo a do Barão Forrester, que faleceu em 1861, afogado com o seu lendário cinto de dinheiro cheio de ouro, do fatal naufrágio do Caixão da Valeira, mencionado no vídeo 89,
Conheça as barragens do Douro, onde hoje se encontram a barragem da Valeira, e quando Antônia Adelaide Ferreira, a popular Ferreirinha, proprietária de vários vinhedos, conseguiu sobreviver. No entanto, malgrado essas águas impiedosas, muitos rabelos chegaram a bom porto. Milhares de barris conseguiram chegar às frescas caves do vinho do Porto. A partir de lá, o vinho do Porto foi enviado para o mundo. A primeira via ferroviária do Douro foi terminada em 1887 e começou a cair. A partir de então, o legado do barco rabelo, já que o rio deixou de ser a única opção para o transporte de mercadorias. Crê-se que a última viagem de um rabelo para transporte de pipas de vinho pelo Rio Douro tenha ocorrido em 1971. Atualmente, o vinho do Porto é transportado da região demarcada do Douro para as caves de vinho da Nova de Gaia através de modernos caminhões-pipa cisterna. Hoje em dia, os tradicionais rabelos continuam a embelezar o Rio Douro, mas apenas existem como suportes de publicidade ou para a realização de passeios turísticos. Um cruzeiro pelas margens do Porto e Vila Nova de Gaia, em réplicas desses barcos, é uma experiência obrigatória para quem visita a cidade do Porto. E no dia de São João, 24 de junho, realiza-se um dos mais aguardados eventos do ano, a chamada Regata de Barcos Rabelos. A Confraria do Vinho do Porto organiza anualmente essa regata de barcos rabelo de modo a perpetuar na memória as formas de vida que deram origem ao que é hoje o Douro e a sua região vinhateira.